Evangelho de João, capítulo 14, verso 13. A oração ensinada por Jesus. Diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. São as palavras de Jesus para os seus discípulos. E que momento é esse que Jesus está anunciando essas palavras para os seus discípulos a respeito da oração? A oração em que, pedindo o nome dele, o Pai será glorificado, e o Pai sendo glorificado, Deus vai realizar o seu pedido. Em que momento é esse? É o momento onde Jesus estava no cenáculo dos seus discípulos. Jesus estava passando as últimas instruções para os seus discípulos da sua partida para a eternidade. Jesus estava anunciando para eles também nesse momento uma promessa para todo cristão. Para todos aqueles que se convertem, existe uma promessa principal, que é a presença do Espírito Santo. Todo crente de Jesus, todo convertido, depois de entregar sua vida para Jesus, depois de se batizar nas águas, o próximo passo é buscar o batismo do Espírito Santo, de ser tomado pelo Espírito Santo, porque é uma promessa de Deus. Porque nós somos, quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, tudo vai dar certo. Nós temos um hábito horrível de resolver as coisas e depois que tudo dá errado, nós queremos fazer propósitos, jejum, fazer campanha, fazer cruzada para pedir a ajuda de Deus em algo que nós decidimos por conta própria. Mas se antes de decidir tivesse pedido a direção do Espírito Santo, não precisaríamos sofrer tanto. A pessoa do Espírito Santo é uma promessa de Deus. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos e ele revelou o seu amor a servir, porque quem ama serve. Uma pessoa que diz que ama a Deus, mas não ama as pessoas, a palavra diz que ele não tem parte com Deus. A palavra diz que, da mesma maneira que Jesus lavou os pés, ele inaugurou uma nova aliança. Qual foi essa aliança? De sangue. Hoje, quando nós fazemos parte da ceia, nós tomamos a ceia do Senhor, nós estamos fazendo parte com Cristo, nós estamos fazendo parte do corpo de Cristo aqui na terra. Então é esse momento em que Jesus está falando com os seus discípulos, um conjunto de ensinos, amados, poderoso, e o mais importante é a oração. Se você olhar o Evangelho, olhar a palavra de Deus, você vê que o tempo todo Jesus está orando. Depois de um grande dia de caminhada, de realizar milagre, de trazer ensino, Jesus ainda encontra tempo para falar com o Pai. E sempre estamos colocando desculpas, que estamos cansados, que não temos tempo. Na verdade, não administramos bem o nosso tempo. Se tirarmos o tempo de TV, o tempo de rede social, o tempo que tem sido investido em aquilo que não produz nada, e tivessem orando e buscando a palavra, teríamos uma vida muito melhor. Na sexta-feira nós tivemos aqui um encontro de oração, aonde esse ambiente foi preparado pela presença de Deus, e todos que entravam nesse lugar retiravam o alvo de oração, traziam os seus pedidos, e aqui, prostrado diante de Deus, Deus fazia o sobrenatural enquanto os joelhos estavam dobrados. Amém. A grande vitória de um homem, de uma mulher de Deus, é justamente quando os seus joelhos estão dobrados diante do Senhor. Não se vence o mundo espiritual de pé, se vence de joelho. Enquanto nós estamos de joelho, o céu está se abrindo. A única maneira de se abrir ao céu é de joelhos, de humilhação diante de Deus. Que humilhação é essa? Se humilhar, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Nós não somos nada. Se Deus decidir agora tirar o nosso ar, Ele tira. Porque foi Ele que nos deu o ar para respirar. Posso ouvir um amém? Amém. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês sobre 4 verdades que Jesus ensina sobre oração. 4 verdades. Primeira, sobre a oração.
é a ampliação ilimitada da oração. O que é isso, pastor? Jesus não impõe limite às nossas orações. Olha o que ele diz: o que vocês me pedirem. O que vocês me pedirem, o que Jesus está falando, não tem limite para o seu pedido de oração. O que vocês me pedirem, eu vou ouvir, eu vou fazer. Jesus está falando que para fazer algo, só pode orar tantas orações por dia. Ele não coloca limite, a oração é algo ilimitado. Podemos apresentar as nossas necessidades, podemos apresentar os nossos desejos, nós podemos apresentar os nossos propósitos. Então está dizendo que a oração a Jesus, ela é ilimitada. Amém? Amém. Amados, para Ele não há nada difícil. Pode todas as coisas, o Senhor pode todas as coisas, porque nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível, amado. Em nossa expectativa humana existe o impossível, mas para Deus não. Deus, ele faz milagres até o dia de hoje. Deus ressuscita mortos, Deus cura enfermos, mas tudo segundo a sua vontade, tudo aquilo que ele já sabe do futuro. Ele conhece o nosso futuro, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Mas a oração é necessária sim, porque Deus, ele responde às nossas orações. Não oramos a ídolos mudos, não, mas a um Deus vivo e todo-poderoso, que está assentado no trono e está com as rédeas da história na mão. Muita gente está achando que o mundo perdeu o controle. Não. As pessoas podem ter perdido o controle, mas Deus continua controlando muita coisa. A gravidade é uma boa prova disso. Se nós estamos aqui nesse planeta redondo, sentados, sem cair, é prova do controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Porque um pouquinho que você passar um lugar alto e sair um pouco do chão, a sua barriga, a primeira coisa é esfriar. É vir um calafrio. Significa isso? Justamente esse equilíbrio. O nome que isso a Bíblia dá não é firmamento, aonde Deus criou desde o princípio. A atmosfera foi criada por Deus. Então nosso Deus é um Deus do impossível. Nós oramos a Ele porque nós temos a certeza que Ele está no controle. Só que Deus, Ele é um Deus que Ele vela pela sua palavra. Ele não pode mudar situações por minha vontade ou por sua vontade, mas é conforme está escrito e determinado por Ele. Há pessoas preocupadas com todas as guerras que estão acontecendo em Israel, é verdade, nós estávamos orando por isso também, nós estamos orando por tantas coisas que estão acontecendo, mas está escrito que esse dia chegaria. E qual é a única maneira de vencer esses dias? Estando na presença do Senhor. Para cuidar do emocional, para cuidar do espiritual, para quando Jesus voltar, nós vamos viver na eternidade. Nós temos que entender que esse tempo aqui é um tempo transitório das nossas vidas. Nós não temos que fazer muitos planos terrenos, nós temos que fazer planos eternos. Planos que vão eternizar toda uma vida. Os profetas fizeram algo que eternizou toda a vida. Homens e mulheres na Bíblia fizeram coisas que eternizaram até o dia de hoje. E nós pregamos e anunciamos essa palavra de pessoas que lá atrás decidiram fazer uma história na presença de Deus. E é para isso que Deus está chamando nessa noite. Para que você entenda que a sua oração ela vai ser ouvida. Amém. Sabe, não tem limite para você orar. Não tem lugar difícil para você orar. Todo lugar é um lugar para você falar com o Senhor. Deus é poderoso para interferir no curso de uma história. Basta alguém clamar a Ele. Lembro-me do texto em Gênesis, onde fala que Deus ficou tão enfurecido com o seu povo, que Ele decidiu o quê? Destruir esse povo. E aí Moisés vem e pede: não, Senhor, não mata esse povo é teu. Foi o Senhor que me escolheu, me tirou do deserto e me fez libertador desse povo. Não mate esse povo.
E a Bíblia diz que Deus mudou de ideia. Por quê? Porque Moisés interferiu, clamou e se tornou um intercessor do povo de Deus. Amados, tem muitas pessoas na nossa família que elas vão ter esse encontro com Deus. Mas precisamos ser como Moisés, temos que intervir nessa causa. Nós temos que apresentar para Deus com clamor, apresentar com oração. Sabe, o que o homem não pode fazer, a ciência não pode realizar, Deus pode fazer. O nosso Deus é um Deus, amado, maravilhoso. Tudo Ele pode, é só Ele desejar. Mas pastor, ele é egoísta? Não, Ele é Criador. Não se discute com o Criador. O Criador só obedece, só aceita, porque nós estamos reconhecendo a soberania e a sabedoria de Deus. Segunda coisa que eu quero compartilhar das verdades da oração é sobre a medição eficaz da oração. Qual é a medida para a oração? Aonde está essa medida quando eu oro a Deus? Ele diz: em tudo que vocês pedirem em meu nome. Qual é a medida? O nome do Senhor Jesus. A oração que é respondida é a oração que é pedida no nome de Jesus. Lembrando que se eu posso pedir no nome de Jesus, é porque eu conheço esse Jesus. Por exemplo, quando você é indicado por alguém, ou alguém te indica, fala que foi o Daniel que falou. E quando você chega naquele lugar e fala: olha, o Daniel falou muito bem do seu trabalho. Ah, foi o Daniel? Então, eu vou fazer. A mesma coisa com o mundo espiritual. Quando nós oramos e falamos: não, nós queremos em nome de Jesus, ao Pai, em nome do meu Filho, pode deixar que eu vou realizar sobre ele. É assim que funciona o reino de Deus. O nome de Deus, ele é a medida das nossas orações. Não existe oração forte, não existe pessoas poderosas. Nós temos que orar confiando na mão do Senhor. Não existe, a oração de fulano é poderosa, a oração do pastor é forte, nada disso. Oração é oração, a medida é em nome de Jesus. E aí é Deus que faz o resto. Não existe, o grande pastor, não existe, não é nada, não é grande. Isso é a estratégia do diabo, exaltar homem. Nós temos que aprender a exaltar o Senhor Jesus. Ele é a medida da nossa vida, Ele é o centro de tudo. Nós não somos nada aqui na terra, a não ser filhos, servos do Senhor. E mais do que servos, filhos que honram a Deus. Amadas, as orações são atendidas não com base nos nossos méritos. Não é pelos nossos méritos, não é porque nós fizemos, não. Não é por aquele que intercede, não. É pelo nome de Jesus. Chegamos a Deus falidos, amado, mas Jesus nos dá todo o crédito. E qual é o crédito? O nome dele. Porque se alguém pedir aqui em seu próprio nome, talvez nem consiga realizar nada. Mas diante do Senhor, nós temos um crédito que é o nome de Jesus. Um crédito sem limite. Um crédito que está disponível. Eu não preciso ter avaliação. Eu só preciso acreditar nesse Deus, entregar a minha vida para Deus e viver segundo a vontade dele. Sabe, amado, nós chegamos na presença do Senhor não em nosso próprio nome, mas no nome de Jesus. Não é uma oração poderosa, mas o poderoso é aquele que vai responder às nossas orações. Não existe oração poderosa. Existem pessoas que oram de maneira que aparenta ser poderosa, mas não é. Poderoso é o nosso Deus. Existem orações que são tão simples e são respondidas. E tem orações que são tão enérgicas e não são respondidas. O segredo está na pessoa de Jesus. É como eu me relaciono com Ele. É como eu falo com Ele. É quando eu convido Ele para fazer parte do meu dia a dia. É quando eu coloco Ele à frente das minhas caminhadas. Eu tenho que entender o Salmo onde diz que é Deus que tem os caminhos para as nossas vidas. Quando nós andamos os caminhos de Deus, a Bíblia diz que os caminhos serão veredas, serão tranquilos. Mas quando nós escolhemos nossos próprios caminhos, nesses próprios caminhos nós vamos encontrar pedras.
Mas mesmo assim, Deus vai nos pegar pela mão para não tropeçar em nenhuma delas. E se tropeçar, Deus vai nos levantar. Esse é o amor do nosso Deus. É um Deus maravilhoso. A terceira coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite, a terceira verdade da oração, é que é a promessa segura. É a promessa segura da oração. Qual é? Em tudo que vocês pedirem em meu nome, isso que Deus está garantindo que Ele vai fazer. Amém. Demora, porque às vezes tomaram uma decisão errada no meio do caminho. Quem está acompanhando lá em Gênesis, vê lá. Deus fez promessa para Abraão. Ele desejou ali fazer a vontade da sua esposa Sarai em se relacionar com Agar para ter um filho. Mas ele fez com que a sua promessa demorasse. Aquilo que você pediu a Deus, Deus vai fazer. Amém. Mas se está demorando é porque tem alguma coisa errada que você está fazendo. Alguma coisa errada que você fez entristeceu Deus, e Deus está esperando você se redimir para que Ele novamente venha a ter o desejo, a alegria de realizar sobre a sua vida. Quem está me entendendo? Amém. Porque se a palavra diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Amém. Essa é a promessa. Pode demorar? Pode. Mas vai cumprir? Vai. Em nome de Jesus. Porque aquele que nos ensina a orar, ele promete ouvir as nossas orações e garante que vai atender. Logo, orar é unir a nossa fraqueza humana com a onipotência de Deus. É o que Paulo fala: na minha fraqueza, é quando eu estou fraco, é o que onde Deus me faz o quê? Forte. Você tem alguma fraqueza? Está fraco em alguma situação na sua vida? Pastor, eu estou vivendo uma situação que eu estou me sentindo fraco. Então busque o Senhor, que Ele vai te fazer forte. Porque enquanto você se sente forte, enquanto você se sente o tal, Deus não está nem aí. É você que vai? Então vai. Mas quando você fala: Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu não consigo, eu não tenho condições, Ele fala: meu filho, deixa que agora o meu Espírito vai entrar em você e eu vou fazer a grande obra. Amados, temos que perder a mania de achar que Deus vai fazer. Deus vai fazer sozinho, não. Ele vai fazer através de nós. Amém. É Ele dentro de nós fazendo algo aqui na terra. Nós estamos aqui em momento transitório. Só existe 3 estágios para o ser humano. O primeiro estágio de todo ser humano é no ventre da mãe. Ele é gerado aqui dentro. Ele é construído, ele é criado, ele é formado. Depois de 9 meses, ele sai desse mundo e vem para esse mundo terreno. Quando ele está nesse mundo terreno, ele segue o processo que Deus criou. Ele nasce, cresce, reproduz e depois o quê? Morre. Quando ele morre, ele passa agora para um outro ambiente, a eternidade. Aleluia. Então a vida de todo ser humano está em 3 estágios. Então, amados, tudo é eterno para Deus. Então nós temos que aprender que desde o ventre é uma fase na nossa vida, aqui na terra é uma nova fase, e na eternidade é a última fase de todos nós. Então nós temos que preparar bem aqui, nós temos que deixar Deus trabalhar. Enquanto não crescer aqui, como será na eternidade? Como vai ser na eternidade sem o crescimento aqui? Da mesma maneira que nós crescemos no útero, nós estamos crescendo aqui neste mundo. Mas nós não pertencemos a esse mundo, porque nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui de passagem. Enquanto estiver de passagem, nós temos que fazer algo que exalte o nome do Senhor. Amados, a oração nos conecta o altar na terra com o trono de Deus. Quando você ora, você está levantando um altar e está conectando com o céu, com o trono de Deus. Na tua casa, se você entrar no teu quarto, fechar a porta e levantar um altar de oração, o trono de Deus vai se manifestar sobre a tua casa. Está escrito. Deus, Ele fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ele já está lá esperando você entrar. Mas muitas vezes não tem entrado no seu quarto para orar, tem entrado no seu quarto para dormir, para ver TV, para ver rede social,
mas esquece aquele momento importante onde Deus estaria esperando a oportunidade de você levantar um período de oração e o trono de Deus se manifestar no teu quarto. É isso que Deus quer fazer esses dias na sua vida, em nome de Jesus. Ora, amados, as promessas de Deus é através de uma oração. É orar com ousadia, acreditando que Deus vai realizar, porque Deus não mente. O único mentiroso se chama o diabo. A Bíblia diz em João capítulo 10 que ele é um mentiroso, que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele que é o acusador, é ele que traz as situações complicadas aqui na terra. Mas nós temos um Deus que está nos protegendo. Amém. Nós temos anjos que Deus dá ordem para nos guardar. Amém. E amados, eu creio que através das nossas orações a promessa vai se cumprir. Vai acontecer, porque Jesus falou: isso farei. Amém. Tiago capítulo 4 versículo 2 diz: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras e não têm, porque não pedem. Sabe por que muitas pessoas estão vivendo momentos difíceis na sua vida? Porque não sabem pedir a Deus. Em vez de olhar para A, B ou C e ter que pedir a Deus, Deus tem algo preparado para você, é único para você. Nós somos únicos para Deus. Nós temos um CPF individual, nós temos um DNA individual, nós temos toda a genética individual. Ninguém é igual a ninguém. Por isso que Deus nos fez assim, porque para cada um Deus tem um propósito aqui na terra. Amém. Tudo é um propósito de fazer com que o nome de Deus se glorifique aqui na terra. Sabe, Mateus capítulo 7 diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Glória a Deus. Pastor, eu quero algo para a minha vida. Quer? Então busca. Sai de casa, vai para a casa de Deus, vai fazer algo que vai mover o coração de Deus. Ah, não consigo, pastor, não sair do meu sofá, eu não aguento, eu quero. Então não quer, porque quem quer vai até se arrastando. Quem quer, paga o preço. Ele fala: quem quer, peça e será dado. Busque, encontrarão, bata e a porta vai ser aberta. Sabe o que acontece? As pessoas não querem bater na porta, não querem que alguém bata. Pastor, bate na porta aí para ver se Jesus me dá alguma coisa. A porta é sua. Amém. Cada um tem a sua porta, eu estou batendo a minha. Todo mundo aqui tem a sua porta para bater. Bata, porque Jesus vai abrir. Porque Jesus falou aqui: peça e será dado. Se eu estou vendo algo que eu preciso mudar na minha vida, então é eu que tenho que fazer. Deus quer escrever uma nova história através de nós. Amados, vocês podem ter sido rejeitados no útero, vocês podem ter sido rejeitados pela mãe, pelo pai, pela família, mas se você nasceu, você é o projeto de Deus. Amém. Ponto e acabou. E chegou o tempo de você escrever a sua história. Parou o tempo. Esse ano eu já falei, não é tempo de você contar testemunho de ninguém, é ano de você viver o teu testemunho, é ano de você viver as tuas experiências. Tem muitas pessoas que estão com a sua bênção travada, porque em vez de usar os seus lábios para orar, estão usando os seus lábios para outra coisa. Nós precisamos entender, amado, que quanto mais nós falamos coisas que não agradam a Deus, está tardando a nossa bênção. A Bíblia diz que o Senhor diz na sua palavra que nós temos que ser tardio no falar e atentos para ouvir. E Deus está falando todos os dias. Deus está manifestando o seu poder todos os dias. Eu vejo os milagres de Deus todos os dias. Ao acordar e ver o sol, é um milagre de Deus. Acordar e ver a chuva, é um milagre de Deus. Porque eu tenho certeza que tem centenas de pessoas no hospital agora que queria trocar de lugar com vocês.
Eu fui fazer uma visita essa semana a um homem que ele só está com 5 ou 6% do seu cérebro funcionando, ele está entubado e respirando com máquinas. É um milagre ele estar ali ainda. Sofreu Alzheimer, sofreu infarto e está ali. Eu creio que Deus pode curar e trazer esse homem de volta. Mas Deus é que sabe se ele voltar, se realmente o nome dele vai ser glorificado. Porque muitas vezes o propósito não se cumpre, a promessa não se cumpre, aquilo que pedimos não se cumpre. Por quê? Porque o nome de Deus não está em primeiro lugar. Está em primeiro lugar o eu, a minha vontade. Eu quero compartilhar a quarta verdade da oração. Quarta verdade é o propósito maior da oração. Qual é o propósito maior da oração? Lá em João capítulo 14, verso 13 diz: em tudo que vocês me pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que, o quê? O Pai seja o quê? Glorificado no Filho. Então, amado, se você ora por algo que não vai glorificar o nome de Deus, Deus não vai fazer. Deus só faz aquilo que vai glorificar o nome dele. Quantos estão entendendo? O nome do seu Filho precisa ser glorificado pelo Pai. Se eu peço algo somente para mim, Deus não vai fazer. Mas se eu peço algo para abençoar minha família, outras pessoas, abençoar o projeto de Deus na terra, Deus vai realizar. Se aquilo que você está pedindo glorifica o nome de Deus, Ele vai fazer. O que pedimos a Deus precisa ter justamente o que? O respaldo de Deus. O que percebemos é que o fim da última oração não é o bem do homem, mas a glória de Deus. Quando nós oramos, nós precisamos identificar se isso vai ser para a glória de Deus ou não. Se aquilo vai ser para abençoar vidas ou não. A oração, amado, não visa exaltar ao homem, mas a Deus. A oração é para exaltar a Deus, tudo vem dele, é por meio dele, é para a glória dele. Toda vez que você for orar, você tem que identificar que não é para você, é para Deus. Cuidado para que você não venha pedir algo que vai te exaltar. Ah, porque eu consigo, o que eu faço, o que eu aconteço. Amado, isso é cilada do diabo. Foi isso que ele tentou fazer com Jesus no deserto. Eu te dou isso, eu te dou o reino. Eu faço, não, Jesus, está escrito, está escrito, está escrito. Porque aquilo que está escrito, Deus vai fazer. Amém. Amado, da mesma medida em que as nossas necessidades são supridas em resposta da nossa oração, o Pai é glorificado pelo Filho. Nós temos que aprender a falar quando algo acontece na minha vida. Olha, foi Deus que fez isso. Foi Deus que me deu. Foi Deus que me abençoou. Foi Deus que abriu essa porta. Foi Deus que me deu esse filho. Foi Deus que me deu essa filha. Foi Deus que me deu esse emprego. Foi Deus, foi Deus. E quem vai ser glorificado é o Senhor. Não adianta, amados. Eu conheço pessoas que têm formação muito boa, faculdade, pós-graduação, 3 faculdades, e amado, não conseguem. Eu conheço pessoas que têm o 2º grau, mas estão nos lugares mais altos. Por quê? Porque ele entendeu que aquele lugar onde Deus colocou é para glorificar o nome dele. Não é pelos diplomas, mas é na dependência de Deus que Deus vai abrir a porta. E um dia que não tinha nem o que comer, e hoje a sua casa é farta. Quem fez isso? Foi o Senhor. E Deus vai fazer muito mais quando você entender esse propósito da oração, sobre essas verdades da oração. Quantos estão entendendo? Amados, da mesma proporção em que nós apresentamos ao Senhor os anseios da nossa alma, nós vamos encontrar a resposta nele. Nós temos que estar atento para ouvir Deus. Nós temos que estar atento a ouvir a palavra de Deus. Então nessa noite eu quero levar você a refletir sobre isso.
concluir essa mensagem hoje dizendo: seja ousado e apresente para Deus o que é impossível para você. Tem algo impossível na sua vida? Tem, pastor? Deus vai fazer. Amém. Porque se você orar a Ele, Ele vai fazer. Glória a Deus. Pastor, está demorando. Quando alguém fala está demorando, porque não confia. Está muito ansioso. Aí demora mais um pouquinho. Ah, mas está demorando. Vai demorar mais um pouquinho. Porque quando você confia, você confia. Quantos estão me entendendo? Amém. O nosso relacionamento tem que ser como pai e filho. A Bíblia é isso. A essência do relacionamento com Deus é pai e filho. Jesus se dirigia a Deus como o quê? Pai. Tem a pessoa mais confiável do que o pai? Do que uma mãe? Quando o pai fala assim: olha, pode deixar que eu vou fazer, o filho pode ficar tranquilo que o pai vai fazer. O pai natural, o pai íntegro, temente a Deus, ele vai fazer. E o filho faz o quê? Confia. É igual aquele pai que quer a atenção do filho, e o filho: não, pai, pode deixar, eu vou fazer, filho. E nunca faz. E nunca faz. E nunca está com ele. Não, filho, eu vou te dar um videogame. Não, pai, eu quero ir no parque contigo. Aí depois o pai vem com outro brinquedo. Não, pai, eu não quero outro brinquedo. Eu quero ir no parque com meus colegas jogar bola. Tá bom, meu filho, um dia ele fica confiando. Porque ele confia, ele acredita que aquele pai ainda vai. A mesma coisa no nosso Deus. Nós temos que aprender a confiar que Deus vai cumprir a sua promessa. Deus vai cumprir a sua palavra, amém? Amém. Então apresente para Deus. Ah, mas Deus já sabe, mas Ele quer ouvir. É relacionamento. Ah, Deus já sabe, Deus não odeia esse negócio de vidente. Deus não gosta de meias palavras. Deus é direto, amém? Amém. Deus não gosta dessas meias palavras. Deus tem que ser direto. Jesus era direto. Sabe, amados, ore usando o nome de Jesus como mediador das suas causas. Tem uma causa para resolver essa semana? Pastor, eu tenho. Então coloque, peça no nome de Jesus. Peça no nome de Jesus, porque Ele é a nossa custódia, Ele está nos garantindo, Ele está assinando embaixo que vai fazer o sobrenatural. Amém. Mas nós temos que aprender a se relacionar com esse Jesus. Quem é que gostaria aqui de uma amizade de uma pessoa que só gosta de falar contigo, de só estar do teu lado para se aproveitar de algo que você pode oferecer? Quem é que gosta de uma amizade dessa? Quem é que gosta? Que só se relaciona com você se você tem alguma coisa para oferecer para ela. Essa amizade é saudável? Não. É uma amizade o quê? Interesseira. A mesma coisa é aqueles que não oram durante a semana, aí no domingo oram a Deus. O que é que Deus faz? Deus está olhando, interesseiro, vai demorar mais um pouquinho. Eu vou cumprir, mas vai demorar mais um pouquinho. É assim que acontece. Quantos estão me entendendo? Amém. Da mesma maneira que nós não gostamos de pessoas interesseiras, Deus também não gosta. Por quê? Nós somos imagem e semelhança de quem? Deus. Então, se eu sou uma pessoa interesseira com Deus, Deus não está nem aí. Mas quando eu tenho um coração quebrantado e aquilo vai glorificar o nosso Deus, Ele vai realizar nas nossas vidas. Amado, saiba que tudo que Cristo prometeu, Ele vai cumprir. Nós temos que confiar e esperar no mover sobrenatural do Senhor. Amém. Nós temos que estar preparados para o sobrenatural. Essa semana vai acontecer o sobrenatural. Amém. Você tem que sair daqui crendo. Cruzou essa porta, já sai profetizando. Não, vai ser, eu tomo essa palavra para a minha vida. Chegou em casa, viu que alguém falou alguma coisa, está roubando a tua fé, entra no teu quarto, ora a Deus: não, Senhor, eu tomo aquela palavra na minha mão, vai acontecer, eu tomo essa palavra na minha vida, eu vou pedir em teu nome, o teu nome vai ser glorificado. Isso não vai ficar assim. Amém. Sabe o que rouba a nossa fé? São pessoas incrédulas. Pessoa incrédula do seu lado é pior do que Covid. Pessoas incrédulas do seu lado é pior do que câncer.
Nós temos que aprender a se desligar de pessoas incrédulas. O próprio Jesus se afastou de pessoas incrédulas. Ele saiu da sua cidade de Nazaré, ele se mudou para outro lugar, ele foi para Cafarnaum porque ele não aguentava morar em Nazaré, porque aquele grupo de pessoas, aquele povo era incrédulo. Por isso que não aconteceu milagre lá. Então, eu tenho o direito de não caminhar com incrédulo, porque Jesus nem morou na cidade onde ele nasceu. Eu tenho que caminhar onde a fé está se manifestando, aonde há pessoas que creem, aonde há pessoas que acreditam. Amados, eu creio que Deus pode fazer o sobrenatural. Eu creio que Deus pode restaurar. Eu creio que Deus pode fazer mudo falar. Eu creio que Deus pode fazer surdo ouvir. Eu creio. E eu espero que isso venha a acontecer. Mas os piores, mudos e surdos, são aqueles que não estão ouvindo a voz de Deus. Amado, esse é o tempo que o céu quer se abrir e Deus está procurando homens e mulheres que adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura de homens e mulheres que o adorem em espírito. Não só de palavra, não só de ideias, mas de atitudes. Posso ver amém? Amém. Saiba que somente serão respondidas as orações a Deus aqueles que o Filho forem glorificados. Aquilo que você está pedindo vai glorificar a Deus, então se prepare, porque vai acontecer. Amém. É isso que Jesus está ensinando para a gente hoje. É isso que Jesus está ensinando, que as nossas orações não têm limites, que nós podemos pedir o quanto nós quisermos, segundo que nós temos uma medida, é o nome dele. Amém? Amém. Outra coisa que nós temos que entender é que está sendo feito para a glória dele, para a glória do Pai, em nome de Jesus. E que todas as nossas orações existe uma segurança, existe uma garantia, e a garantia é Jesus. Sabe, eu quero concluir com uma ilustração que eu li essa semana e eu quero compartilhar com vocês. Preste atenção. Uma mulher pobre morava em uma humilde casa com a sua neta, que estava muito doente. Como não tinha dinheiro para levar ao médico, e vendo que, apesar dos seus muitos cuidados, a pobre menina piorava a cada dia, e com muita dor no coração, resolveu deixá-la sozinha e ir a pé até a cidade mais próxima para buscar ajuda. No único hospital público da região, foi dito que os médicos não poderiam se deslocar até a sua casa. Ela teria que trazer a menina para ser examinada. Então, desesperada por saber que sua neta não conseguiria sequer levantar da cama ao passar em frente a uma igreja, ela resolveu entrar. Algumas senhoras estavam ajoelhadas, fazendo suas orações, ela também se ajoelhou, ouvindo as orações daquelas mulheres, e quando teve oportunidade também levantou a sua alta voz e disse: olá Deus, eu sou a Maria. Olha, a minha neta está muito doente. Eu gostaria que o Senhor fosse lá curá-la. Por favor, anote aí, Deus, o endereço. As demais senhoras estranharam o jeito daquela oração e continuaram a ouvir. E a mulher continuou: é muito fácil. É só o Senhor seguir o caminho das pedras. Quando passar pelo rio com uma ponte, o Senhor entra numa segunda estradinha de barro, passa a vendinha, a minha casa é o último barraquinho daquela ruazinha. As senhoras que tudo acompanhava se esforçavam para não rir. E ela continuou: olha Deus, a porta está trancada, mas a chave fica embaixo do tapetinho vermelho da entrada. Por favor, Senhor, cure a minha netinha. Obrigado. E quando todas achavam que já tinham acabado, ela completou: ah, Senhor, por favor,
não esqueça de colocar a chave debaixo do tapetinho vermelho. Senão, eu não consigo entrar em casa. Muito obrigado mesmo. Depois que a Dona Maria foi embora, as demais senhoras soltaram risos, ficaram comentando como triste descobrir que as pessoas não sabem nem orar. Mas a Dona Maria, ao chegar em casa, não pôde conter com toda alegria ao ver a menina sentada no chão, brincando com as suas bonecas. E ela disse: menina, você já está de pé? E a menina disse, olhando para a avó: o médico esteve aqui, vó. Ele me deu um beijo na testa e disse que eu ia ficar boa. E eu fiquei boa. Ele era tão bonito, vó. A sua roupa era tão branquinha que parecia até que brilhava. Aí ele mandou dizer que foi fácil de achar a nossa casa. E ele deixou a chave debaixo do tapetinho vermelho, vó, do jeito que a senhora pediu. As nossas orações precisam ter propósitos. Nós não temos a recorrer àqueles que não podem resolver. Nós temos que recorrer àquele que pode resolver. Isso aqui foi um fato verídico. Isso aconteceu. Quantas vozinhas estão orando pelos seus netos hoje? Quantas vozinhas estão orando pelos seus filhos hoje? Mas sabe de uma coisa? Deus vai ouvir e vai fazer o sobrenatural. E o melhor é que Ele vai colocar a chavinha debaixo do tapete para que você entre e possa ver a glória de Deus manifestada. Então é nessa noite, queridos, eu quero encorajar vocês a fazer as suas orações. Mas não é só quando você precisa, é quando você acordar pela manhã, é quando você for dormir, é quando você for se alimentar, é quando você for fazer uma refeição, quando você for tomar uma decisão. Ore, porque o Espírito Santo vai te dar uma direção. Nós temos que entender que a oração não é para ser feita quando eu preciso. A oração precisa ser feita para um relacionamento com Ele. A oração eu faço porque eu quero me relacionar com Ele, com Deus, o meu Criador. Então que nessa noite, a partir dessa noite, você venha orar como Jesus nos ensina. Uma oração confiante, uma oração em seu nome, uma oração com a certeza que vai ser ouvida, uma oração que glorifique o nome do Senhor. Qual é a oração que glorifica o nome do Senhor? Aquilo que é impossível para mim e para você. É impossível? É. Então agora Deus é que vai fazer. Basta você confiar, basta você colocar para Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Quero convidá-los a ficar de pé. Eu quero que você vai tirar um momento de oração agora. Você vai orar pela sua causa. Qual é a sua causa? Qual é a sua necessidade? O que está atormentando a tua vida? Hoje você vai colocar para Deus. Amém. E vai pedir no nome de Jesus. E no nome de Jesus Ele irá ouvir e vai dizer para você: acalma o teu coração, que eu já estou fazendo a minha obra. Então nesse momento eu quero convidar você a fechar seus olhos. E quero que você apresente para Deus a sua causa. Eu quero que você apresente a sua causa como essa Dona Maria fez. Olha, Senhor, vai lá na minha casa, na rua tal, 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 no número tal. E Ele vai entrar. Olha, Senhor, está lá no hospital, no leito 2, na CTI-B. Visitei ele agora, ele está no leito 2. E Deus vai fazer o socorro. Porque as nossas orações precisam ser específicas. Não é aquela oração: ah, Senhor, o Senhor sabe. Ah, Senhor, o Senhor sabe. Ah, o Senhor... Não, temos que ser específicos. Senhor, é essa situação, é essa pessoa, é esse problema. Senhor, se for em mim, eu peço hoje, remove esse problema de mim hoje.
essa deficiência na minha vida hoje, essa incredulidade hoje, essa falta de fé, essa falta de confiança, é hoje. Feche seus olhos em nome de Jesus.